Mas o livro que eu coloquei ponto final chama-se Coração Selvagem. Ele trata sobre a questão do deficiente físico. Primeiro, ele é um cara pobre, sem deficiência alguma. Vive a vida dele numa boa. Depois ele fica deficiente, pobre. E aí, de repente, porque a mãe era casada com um cara muito rico, o cara muito rico morre, ela herda, não era o pai dele, mas ela também morre num acidente de carro. E aí ele passa a ser o herdeiro único de toda uma fortuna, uma coisa assim impressionante. Ele fica deficiente, pobre, depois deficiente, rico, e passa a viver três lados, né, de uma situação incomum. Vive como pessoa normal, fisicamente, depois deficiente, numa pobreza em que familiares, em que amigos que antes eram muito próximos lhe viram as costas, em que pessoas da própria família não querem nem saber de cuidar da sua deficiência, ignoram e renegam a sua existência, e ele sofre muito com isso, e de repente ele se torna rico e passa a vivenciar uma realidade totalmente nova. Mas ao mesmo tempo em que ele passa a vivenciar essa realidade, ele começa a descobrir coisas terríveis. Primeiro, sobre essa questão da bala perdida, que atingiu a sua cervical. Depois, sobre aqueles momentos da sua adolescência, que ele vivia em total liberdade, utilizando drogas pelas ruas de Teresina, com os seus amigos, com a juventude dos anos 80, ele tinha 16, 17 anos, e passa a relembrar tudo aquilo, que não era bem como ele imaginava que fosse, descobrir coisas obscuras sobre o passado da sua própria mãe, das traições amorosas e aquele sofrimento do pai, passa também a incidir sobre o momento presente da vida dele, e ele começa a descobrir essas coisas. A mãe sofre aquele acidente e morre. Os melhores amigos dele de adolescência, né, que conviviam com ele, que se aventuravam com ele naquelas coisas loucas de baladas, de drogas, de rock and roll, de bebida, de garotas e tal, tudo isso ele descobre que não era bem como ele pensava que fosse, e que realmente essas pessoas tiveram implicações em toda essa tragédia que ele está sofrendo naquele momento. Mas que implicações são essas? E que de repente, bem, se eu for te contar, vai perder a graça. Já estou contando, aliás, muito do que eu não devia. Mas aí a questão do deficiente, né? Porque aí você também vai ter um painel do que é a vida, a questão de estacionar um carro. Porque hoje a pessoa diz, vou botar aqui o carro um minutinho. E não é bem assim. A gente vê que tem política de apoio ao deficiente que não funciona. O estacionamento nos supermercados, uma secretaria de Estado que é apenas para acomodar gente de partido, bem antes de tudo. E hoje tem lei, né, as pessoas hoje veem que o deficiente ele sai para a luta. Mas lá no começo, até na própria história, o que era feio, o que era grotesco, o que era horroroso, está diretamente ligado com a história da deficiência física. Porque o deficiente físico ele era escondido, ele vivia oculto. Quando uma família tinha uma criança que sofria algum tipo de deficiência, era visto como grotesco e era colocado num quarto, era tratado como alguém obscuro, como se fosse assim uma coisa amaldiçoada, né? Como se aquela relação ela tivesse vindo de uma maldição, de uma coisa fora do comum, de um encanto maligno, uma coisa do demônio. Não sei se você conhece a história do Minotauro, que vem da ilha de Creta, da Grécia Antiga, é uma lenda, aquela coisa bem bizarra. E tem um labirinto que é uma criança que nasceu com a cabeça de touro, e o Perseu, ele pegou, não é? Um filho, ele não vai matar, ele não vai sacrificar. Então ele constrói uma casa gigantesca, uma verdadeira mansão, com muitos quartos, com muitos cômodos, um verdadeiro labirinto na ilha de Creta. E aí ele constrói também uma lenda, dizendo que ali era um monstro, dizendo que era um labirinto, que as pessoas se entrassem não sairiam mais. Surge daí a lenda do Minotauro, mas que o que havia ali era um filho deficiente, a quem ele muito se afeiçoara, exatamente por conta
da carência desse filho, não é? Porque era um filho que necessitava de muitos cuidados, e aí a quem ele também precisava proteger da curiosidade do mundo, e, enfim, essa questão toda, ela ganhou contornos ainda mais bizarros na Idade Média, porque havia também sacrifícios, né? E o meu personagem chama-se Theo Camargo, ele é um empresário, ele se movimenta numa cadeira de rodas. Mas não pense que ele é um deficiente na acepção literal do termo, porque ele também ele é um autêntico coração selvagem. Ele vai ao enfrentamento, ele luta para superar suas limitações, inclusive no campo físico. Ele tem briga, não é? Tem lá suas lutas físicas com os seus oponentes. Ele sai para a balada. Bom, é um livro que eu gostei muito de ter escrito, porque discute essa questão do deficiente físico. É um romance policial, ele se passa em Teresina, começo dos anos 2000. Infelizmente, nós temos um dos grandes problemas, que é você escrever, que é você publicar aqui no estado do Piauí, porque tudo se trata de política partidária, porque não tem sentido para um autor ele trabalhar a escrita, trabalhar a criatividade da história para depois sair pedindo dinheiro a negócio de deputado, negócio de presidente de cultura, de casa de cultura, de fundação cultural, a sair pedindo dinheiro a político para publicar livro. Não faz sentido ficar refém dessas pessoas. A questão editorial está cada vez mais sacrificada, não é? A questão empresarial nesse sentido, por quê? Porque as pessoas não querem ler. O jovem está se afastando. Essa história do Enem foi criado pelo PT, ele tirou a leitura regional, né? Prejudicou por demais a cultura regional. Ele trouxe assim, globalizou o aspecto da leitura. Antigamente a gente tinha um vestibular e as universidades, elas traziam questões ligadas à leitura dos estados. Inclusive, questões do vestibular chegaram a aproveitar em muitas oportunidades autores locais. Hoje em dia, somente autores nacionais. E isso vai cada vez mais sufocando a cultura regional. Tony Rodrigues, se gostou, dê um like. Se não, compartilhe, toque no sininho para ativar notificações. Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia, eu volto.